Pessoal, eu sou o Rubens Kiel, eu sou funcionário do NIC-BR, mas eu faço essa apresentação em meu caráter pessoal. Esse não é um posicionamento da organização, que pode ser verificado aí publicamente em sites e em entrevistas aí, do nosso diretor-presidente. Então, o que eu queria comentar é justamente um acontecimento aí recente, onde uma operadora assim, decidiu assim, eu vou começar a cobrar por franquia de dados, né? Então, esta operadora aqui, que é simbolizada aqui por um bonequinho, né, mas que a gente vai chamar só de Morto, que opera aí no estado de São Paulo e comprou operadoras que atendia a outros estados, decidiu implantar isso. Mas ela não foi a primeira, né? Assim, as operadoras que já existiam, né? Tanto uma operadora que atende aí vários estados do Brasil que não São Paulo, que é a Tchau, e uma outra operadora que mudou de nome recentemente, tinha um nome curto, agora usa o nome aí escuro. Essas operadoras já tinham ou definido, implantado, ou já tinham cobrança aí desse modo de franquia de dados. Mas foi a decisão da Morto que trouxe aí essa discussão aí para uma pauta nacional, que inclusive agora tem até discussões no Congresso, tanto reuniões de comissões da Câmara, comissões do Senado, mesmo durante um tempo político bastante atribulado, né, como vocês sabem, decidiu aí também dar atenção para essa questão. Então, o que eu queria comentar desse episódio são os enfoques mais regulatório e marketing dessas questões. Então, a gente começa pelo regulatório, onde eu já li bastante coisa dizendo, não, mas cobrar franquia em banda larga fixa é proibido, isso não é autorizado, isso é vetado por um determinado dispositivo. E o que eu queria comentar com vocês, o que existe no regulatório, ou seja, isso é regulamento administrativo, isso é regulamento da Agência de Telecomunicações, é que existem hoje 3 modelos autorizados para isso. Um é onde você determina uma velocidade de pico e não estabelece uma franquia, então você define um valor aí de velocidade em Mbps, GBps, e tem um compromisso de velocidade de atendimento que hoje é de 80% do valor médio e 40% do valor instantâneo. Esse é o produto que as pessoas mais estão habituadas a usar. Existe a possibilidade, apesar de pouco, assim, eu não sei de nenhuma ocorrência, de internet fixa sendo fornecida apenas por franquia ou cota, e que você diga, não, você tem tantos gigabytes de transferência, como acontece hoje na móvel, mas isso seja provido no acesso fixo. Isso até existe, por exemplo, em data centers, mas aí não é do acesso à internet domiciliar ou nas casas e escritórios das pessoas, mas esse modelo é possível. E o modelo que a Escuro já adotava e a Morto agora está se propondo a adotar, é exatamente o último modelo, onde você tem uma velocidade de pico divulgada, mas, apesar disso, ela tem uma franquia. Então, eu tenho uma velocidade que vale durante essa franquia. Aí, com o final dessa franquia, alguma coisa acontece. É isso que a gente vai discutir num slide que vem depois. Mas uma das perguntas que eu me faço assim, nessas decisões de mudança de oferta de serviço é o prestador pode mudar assim, o que ele oferece ao mercado? Sim, ele pode. Há liberdade econômica
mesmo no caso de telecomunicações, que é uma atividade explorada exclusivamente pela União, então, na verdade, todos os operadores de telecomunicações, eles são agentes licenciados da União para operar o serviço. Mesmo nesse caso, eles podem alterar o serviço que eles oferecem. Mas existe já embasamento legal para dizer que quando um prestador de serviço altera o que ele oferta ao mercado, ele precisa colocar, no caso de produtos fixos, na embalagem, né? Eu aqui peguei uma embalagem que mudou aí de 160 gramas para 136 gramas. Então, tem qual era o peso antigo, qual o peso novo e quanto foi reduzido, tanto em valor absoluto quanto valor percentual. E eu notei que essa operadora que fez essa mudança não anunciou nada disso. E veja que isso aqui não se aplica, mesmo que isso seja só para clientes novos. Ou seja, as pessoas que estão comprando um produto que diminuiu de peso, também é um cliente novo, mas elas são alertadas que aquele produto que você costumava comprar mudou de especificação. Então, essa regra de defesa do consumidor existe exatamente para evitar maquiagem de preços em que o preço é o mesmo que está acostumado, o produto mudou. E aí eu fiz umas contas para essa operadora em particular, para ver o quanto ela está reduzindo a oferta de serviço dela. Então, eu peguei os planos que ela oferece. Todos são informações baseadas no site da operadora, que tem lá seus planos de serviço. E tinha lá qual era a velocidade de download, qual era a velocidade de upload. A oferta atual ela é calculada em função do regulatório. Ou seja, o regulatório hoje diz o fornecedor precisa garantir 80%. Então, esse valor, que pode não ser o que as pessoas costumem usar, e muito provavelmente não é, as pessoas não usam toda a capacidade de internet disponível que elas têm, o Thiago já acabou de citar isso aqui. Mas isso é quanto hoje é oferecido, não é o quanto você trafega. Então, vou pegar um exemplo aqui, que é o serviço de fibra de 100 megabits, que ele hoje oferece 38,8 terabytes de transferência. Isso é o que hoje você consegue lá. Ou seja, está lá. Você pode usar, pode não usar. Isso hoje ele é oferecido. Mas para esse mesmo plano, a nova oferta é de 220 gigabytes por mês. Que, para a gente comparar assim, é pouco, é muito, etc., é uma redução na oferta de 99,4%. E isso é de redução, ou seja, o novo produto tem 0,6% da oferta que antes era dada, ou seja, isso é uma fração, isso é menos que 1 centésimo. Isso não está anunciado. Assim, essa operadora fez inclusive uma campanha bonitinha, com pessoas felizes, e eles não comentam que dentro dessa mudança existe um nível de redução desse porte. Mas ele está lá, assim, isso é o que está agora nos contratos de serviço dessa operadora. Além disso, eu fiz uma análise em função de velocidade, porque hoje esses pacotes oferecidos aí com velocidade de pico, eles têm, por exemplo, vamos pegar um produto de 15 megabits por segundo. Ele tem download de 15 megabits por segundo, upload de 1 megabit por segundo. Então, significa que a velocidade média garantida é 80% disso, é 12 megabits por segundo. Mas, agora, com essa nova transferência, aplicada aí a um mês inteiro, isso vai para 0,37 megabits por segundo. Então, o anúncio do produto diz, eu te vendo um produto de 15 megabits por segundo, mas ele, curiosamente, só vai funcionar mais ou menos bem se você tiver 0,37 megabits por segundo de velocidade média, de velocidade trafegada. Isso provavelmente é diferente da expectativa do cliente que está trafegando isso. Eu tenho que reconhecer uma coisa, que é um dos comentários que eu recebi após publicar essas planilhas, de que eu não estou contando qual é a velocidade, o quanto vai ser trafegado depois do final da franquia.
Um dos motivos de que eu não consigo fazer essa conta é que, ao contrário do que diz o regulatório, não está publicado no contrato de serviço qual é a nova velocidade ou qual é o novo custo por gigabyte quando a franquia acabar. Então, ou seja, uma discrepância que eu reconheço, mas que o contrato dessa operadora não me permitiu corrigir, porque faltam informações. Nesse contrato, eles dizem para alguns planos que vai haver diminuição de velocidade e para outros que vai haver interrupção, que é o ponto que eu queria abordar aqui. Hoje, dentro de um acesso ilimitado, você nunca tem uma interrupção. Dentro do acesso que tem franquia, pelo menos do acesso fixo, ele tem duas opções regulatórias. Uma é, após o final da franquia, estabelece-se uma cobrança por byte trafegado. Isso é uma das opções que está lá no regulamento do SCM e regulamento dos direitos dos consumidores de telecomunicações. A outra opção é de redução da velocidade. Então, a velocidade pode ser reduzida a uma velocidade desde que ela esteja já especificada no contrato, coisa em que essa operadora falhou. O detalhe é que não há possibilidade de interrupção. Só que isso é uma coisa que está anunciada por esse operador e está, inclusive, escrita no contrato. Para alguns dos planos, inclusive aquele que eu contrato, diz lá, não, na hora que acabar, o plano vai ser interrompido. E não há provisão no regulatório para isso. Pelo contrário, há vedação disso, porque mesmo se a operadora chamar isso de inadimplência, que é um argumento falacioso que eu tenho ouvido por aí, mesmo que seja inadimplência, a inadimplência exige que você reduza a velocidade por algum tempo e só depois de pelo menos 15 dias dessa redução de velocidade que o serviço seja interrompido. Então, em nenhuma condição há possibilidade de interrupção, apesar do que está escrito no contrato e que contradiz o regulatório. Nas opções que existem para as operadoras que perseguirem esse modelo de negócio são de cobrança e de diminuição de velocidade. É claro que a diminuição de velocidade pode ser por um valor tão pequeno que seja impraticável navegar na internet. Tipo, você agora vai ter direito a 1 bit por mês. Então, assim, é uma redução de velocidade, mas na prática é um corte de serviço. Então, uma das coisas que eu acredito que o regulador deveria estar mais atento é que velocidades podem ser consideradas baixas velocidades e que velocidades são absolutamente inviáveis, inviabilizantes de tráfego, e aí, na verdade, seria um operador contornando aí o regulatório de telecom. Outro argumento típico das operadoras nesse caso é de que há muita competição no mercado de acesso fixo. E eles citam um número de milhares de operadores autorizados pelo SCM, né, com licença SCM da Anatel atualmente. Assim como nessa foto, vocês podem ver que, na verdade, essa corrida tem 2 competidores. Os outros não participam mais. Isso é a realidade típica do mercado de acesso fixo. Em primeiro lugar, nem toda cidade tem todos os operadores. Tem muitos operadores que só atuam em uma cidade do Brasil e nós temos milhares de cidades no Brasil. Então, para começar, em cada cidade há um número limitado de operadores. Mas, além disso, no caso fixo, diferente do caso móvel, o que importa para um cliente é a disponibilidade de conectividade onde ele mora, onde fica a empresa dele. Então, essa disponibilidade precisa ser medida quarteirão a quarteirão e prédio a prédio, em caso de prédios residenciais ou comerciais, porque esses prédios exigem a instalação de equipamentos, que são os equipamentos verticais, ditos assim, são os equipamentos de telecom que conectam internamente dentro do prédio. Então, um prédio, num determinado quarteirão, pode ter várias operadoras e o outro prédio pode ter só uma, pode não ter nenhuma, já que, inclusive, não existe uma obrigação formal das operadoras de atenderem todos os endereços possíveis. Então, a competição no mercado de banda larga fixa no país é bastante limitada, é bastante pequena, mas também não é assim algo tão antinatural que seja assim. Porque
não é porque as empresas combinaram ou porque elas fizeram muitas aquisições e compraram muitas das outras, isso impacta também, mas o mercado de acesso é um mercado que depende de acesso fixo, é um mercado que depende de infraestrutura, de construir infraestrutura, chegar com infraestrutura. Isso não é simples, isso dá trabalho, isso custa dinheiro. E não era tão esperável que a gente tivesse muitos operadores mesmo tendo competição. É por isso que outros mecanismos regulatórios foram adotados em outros países, como, por exemplo, o unbundling. O unbundling é um mecanismo onde permite que uma operadora que tenha infraestrutura numa região ceda essa infraestrutura para outras, então a competição apesar de ser em cima da mesma infraestrutura, por mais de uma empresa prestando serviço. Então, a competição é pequena, mas também não tinha muito como melhorar. Mas existe uma competição ainda mais forte hoje, na nossa realidade econômica, que é a competição pelo bolso do possível cliente. Essa é hoje, com certeza, a maior limitação para qualquer subida de preços. Então, mesmo um prestador ou monopolista ou com grande força de mercado, dificilmente vai conseguir hoje estabelecer um preço muito elevado apenas graças a essa força de mercado, porque o cliente simplesmente não vai ter ou poder de pagamento ou disposição de pagamento. Pode ser as duas coisas, ou seja, pode ter alguém que simplesmente não tenha dinheiro, pode ser alguém que tenha, mas não, isso não vale, não quero algo mais barato. Se custa tudo isso, eu vou ficar só com internet móvel. Se custa tudo isso, eu vou colocar um outro prestador que venha por outra via. E essa briga por dinheiro é com coisas totalmente fora do mercado de telecom, é com o aluguel, é com o gás, é com a energia elétrica, e ela é muito mais difícil. É por isso que vem a pergunta das operadoras de, tipo, como é que eu rentabilizo a rede, né? Onde está o dinheiro? Onde que eu acho aí esses clientes que tenham mais disposição e propensão a pagamento? O modo que as operadoras estão implantando parece sugerir que elas acreditam que o usuário que trafega mais tenha mais tanto o poder de pagamento quanto a disposição de pagamento. Eu realmente gostaria de ver pesquisas quantitativas e qualitativas que embasaram essas decisões, porque eu acho elas muito estranhas. E eu vou dar um exemplo claro, assim, que é, por exemplo, a participação neste evento. Assim, a pessoa que tem dinheiro ilimitado, etc., ela, ao invés de, por exemplo, ficar na casa dela, num estado, por exemplo, do Nordeste, ela podia ter pego um avião e vindo para cá. Então, com esse dinheiro, com essa disponibilidade de dinheiro, ela não teria usado nada do acesso banda larga fixa que ela tem em casa. Mas, como ela não tem esse dinheiro, então o que ela faz? Ela assiste via internet como está sendo transmitido esse evento, e gastando aí vários gigabytes da cota, aí, inclusive porque a gente está transmitindo em HD. Então, essa relação, para mim, parece exatamente ao contrário. Ou seja, eu vejo pessoas que baixam filmes do torrent, né, por BitTorrent, em grande quantidade, mas porque elas fazem isso ao invés de comprar um DVD, de comprar um Blu-ray. Ou elas assistem mais cursos online do que fazem ir na faculdade, porque esses cursos são mais acessíveis. Então, para mim, assim, de um ponto de vista qualitativo e não quantitativo, a sensação que eu tenho é exatamente ao contrário, de que muita gente que trafega muito não tem o poder e disposição de pagamento que as operadoras esperam, né? Então, isso para mim é estranho, mas é daqui, inclusive, que entram teorias aí conspiratórias de que as operadoras, na verdade, não estariam querendo vender ou angariar recursos com a franquia. E sim que elas estariam querendo vender para os titulares de conteúdo que transmitem online, ou seja, o YouTube, a CDN, como o PX e outros, o direito de não constar da franquia, que é o zero rating. Então, uma das teorias conspiratórias é eles sabem que não vão ganhar nada do consumidor, porque não tem mais onde ganhar, mas com essa franquia ela inclui temor nos titulares de conteúdo e com isso fala. Mas isso é
teoria conspiratória, mas pelo menos ela faria sentido do ponto de vista mercadológico, porque pelo menos esse valor está sendo cobrado de alguém com um maior potencial de pagamento. Pelo menos o faturamento do Google parece grande o suficiente aí para as operadoras ficarem aí com alguma inveja, tanto que os operadores over the top costumam ser citados aí pelas operadoras. Dentro também dos argumentos de operadoras, tem citações de que o cliente que trafega mais custa mais, né? E eu peguei uma imagem aqui de fila de banco, onde um prestador de serviços onde isso também acontece, ou seja, o cliente do banco que nunca vai na agência, nunca faz nada, é um cliente que custa muito barato, né? Enquanto o cliente que fica indo na agência todo dia é um cliente que custa caro. Ele custa o seu funcionário, custa a sua estrutura, ele não usa internet, ele é, às vezes, mais lento para fazer as coisas dentro do banco, então você precisa auxiliá-lo, e esse cliente custa mais. Ainda assim, o sistema bancário, exceto em transações que custam mais, etc., ele normalmente trabalha com pacotes de serviços, ou seja, você não tem um acesso limitado de quantas vezes você pode ir no banco. Ele tem uma expectativa de quanto você costuma ir, estabelece um valor de tarifa em função disso. Ele faz isso porque isso é um modelo muito mais simples de explicar para as pessoas e entender, quanto é que custa ser cliente desse banco. Custa tanto, R$ 7,00 por mês, ou R$ 20,00 por mês. E essa simplificação de produto faz com que você consiga mais clientes. Então, ter um produto mais simples de ser entendido faz com que você tenha mais receita no final, mesmo que você absorva alguns clientes que usam mais serviços, alguns clientes que usam menos serviços. E essa simplificação é essencial no mercado de grande escala, como são o mercado de milhões de acessos. Então, quem está nesse volume precisa desse tipo de simplificação. Então, isso é uma coisa que também me surpreende, é o fato de que eles estão com um sistema onde você tem tanto uma velocidade de pico quanto uma cota, impondo um critério de escolha de pacote bastante complicado. Então, por exemplo, mesmo aqui nós, assim, profissionais de rede, quantos de vocês hoje conseguiriam dizer assim, olha, dado o meu perfil de uso, é melhor eu comprar o pacote que tem uma maior isenção, mas que tem uma velocidade menor, porque aí ele dura mais, ou não, eu compro o pacote de velocidade máxima, mesmo que ele só dure 2 horas, e aí depois o resto fica com a velocidade. Esse é um cálculo complexo. Se ele já é complexo para pessoas dessa área, para pessoas com razoável habilidade em matemática, assim, o que acontece isso no mundo real, onde há, inclusive, pesquisas, assim, a última que eu achei era de 2002, de que o analfabetismo matemático no país chegava a 57%. Assim. É muito difícil você ter um produto onde o seu cliente tenha que ter uma sofisticação de decisão desse nível para você poder trabalhar. Então, esse criar uma sensação de inconstância, uma sensação de temeridade no consumidor também não funciona muito. E as operadoras sabem disso, tanto que elas estabeleceram um modelo no móvel que se tornou determinante, que é o modelo pré-pago ou controle, que são modelos de previsibilidade de gastos. E você criando um modelo de imprevisibilidade, você está indo contra o que já se sabe aí de hábito de consumidor. Então, essas são as coisas estranhas para mim dentro desse modelo. Isso não significa que, pelo menos por enquanto, isso seja irregular, ou seja, como eu já comentei, isso pelo menos por enquanto regular, desde que feito dentro de certas condições, que elas também não estão atendendo, mas que eles podem migrar para atender, mas eu acredito que eles atraíram tanta atenção para esse problema que eles vão acabar sentindo o poder regulador do Estado
para tentar resolver exatamente esses dilemas aqui, de como é que o consumidor entende o produto, como é que ele toma uma decisão e como é que ele entende que está sendo devidamente atendido dentro do valor contratado. Eu, antes de terminar, só queria fazer um parênteses sobre internet móvel. A gente estava comentando aqui só de internet fixa. A internet fixa é um mundo onde hoje é bem mais simples lidar com crescimentos e velocidades em função das facilidades hoje, disponibilidade de fibra ótica, de tecnologia de fibra ótica e capacidade de scaling que isso existe hoje. Mas esses dois senhores aqui, esse barbudo mais antigo é o James Maxwell, o criador da teoria do eletromagnetismo, e o da direita é o Claude Shannon, da teoria da informação. Eles descobriram aí coisas, na verdade, propriedades aí da natureza que fazem com que a internet móvel seja mais complexa do que simplesmente dizer, mas dá para pensar a capacidade, dá para agregar. A internet móvel é um mundo totalmente diferente, onde você não tem uma garantia de como é que o funcionamento se dá, de como é que está a propagação. O cliente está com o celular de um jeito, ele vira 90 graus o celular, isso já muda tudo. Eu posso ter uma radiobase celular que tem um cliente sendo atendido e, de repente, por exemplo, temos um evento aqui, agora temos um monte de gente aqui, né? Apesar disso, está tudo funcionando, ou seja, alguém já imaginou essa possibilidade, mas isso é bem mais complexo no mundo móvel. Então, assim, a minha posição, apesar de ela ser contrária a muitos ativistas de banda larga, é de que o mundo móvel exige aí um pouco mais de cuidado nessas definições, exatamente por causa das limitações reais, físicas. Isso, pelo menos, enquanto o nosso Congresso não revogar as leis de Maxwell e Shannon, né, que aí, se revogarem, aí está tudo resolvido, mas eu preferia que eles revogassem antes a lei da gravidade, porque eu estou gordinho e a lei da gravidade está me atrapalhando muito. Então, se eles puderem priorizar essa, eu prefiro. Então, a gente chama aqui o Thiago para o nosso painel. Tem um link aqui para a planilha que eu fiz, onde tem aquela informação de redução. Lá, inclusive, tem o nome da operadora aí, que está tentando fazer isso, e tem o meu e-mail de contato. Uma das coisas que a gente gostaria, assim, na falta aí, de pessoas do Cine Telebrasil para defender aí, assim, os argumentos aí deles, eu até tentei endereçar alguns desses argumentos já, era se vocês, assim, aqui da plateia, independente de serem ou não, acreditarem ou não, tentarem defender esses pontos de vista. Assim, a gente acredita aí em discussão, em diálogo, para construirmos aí qual que é a melhor resposta aí, disso para a sociedade e com isso tentarmos aí desatar esse nó aí de diferenças de percepção. Então, quem puder aí falar pelas operadoras, sendo funcionário delas ou não, acreditando nisso ou não, é bem-vindo.